Hora de conversar com o Carlos Andreasa. Lá no Chile decidiram, por ampla margem, votar uma nova constituinte para escrever uma nova constituição. E aqui no Brasil decidiram pegar carona nesse rabo de cometa. Andreasa, bom dia. Bom dia, pessoal. Megali, Sheila, Carlos, ouvinte Bom querido. dia. Megali, vai dar em nada, né? Mas é importante registrar o padrão. Todo governo que tem algum grau de natureza autocrática e, além de tudo, enfrenta dificuldades para tocar uma agenda em função da incompetência, esse tipo de governo sempre solta balões de ensaio para testar campo para uma nova Constituição. Ricardo Barros é líder do governo Bolsonaro. Talvez esteja frustrado. As coisas realmente não estão andando. As reformas prometidas, boa parte das quais nunca apresentada, estão aí, paradas, engavetadas, sem andar. Eu entendo a frustração, mas a culpa não é da Constituição Federal. A gente estaria muito melhor a começar se a Constituição, se a nossa Constituição fosse respeitada, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Estaríamos melhores também se a Constituição não fosse frequentemente bombardeada por quem detém o poder, em busca de uma Constituição Federal de ocasião que sirva aos interesses do governante de turno. Vamos trabalhar, deputado Ricardo Barros. O legislativo, do qual o senhor faz parte, o senhor é deputado federal. Serve para aprimorar o texto da Constituição Federal, não para trocá-la a cada 20 anos. Essa é uma mentalidade antirrepublicana. As coisas precisam maturar. A Constituição tem só, 21 anos? Quantos anos tem a nossa Constituição de 88? É isso, 88, por aí. 22. 22 anos, fará 22 anos. Não, gente, 32. 32. 32, É. olha aí, o jornalista fazendo matemática. Mas serve. É um processo de maturação. Eu me lembro como eu era aos 30 anos, fazendo uma comparação grosseira com a formação do indivíduo. A Constituição também amadurece. E o processo político, o processo legislativo, serve para que esse amadurecimento ocorra, para que essa maturação se estabeleça. E é isso, não faltam mecanismos para se reformar a nossa Carta Magna, a nossa lei maior, como se diz. Se o texto tem problemas, e como tem, nós tratamos disso o tempo todo, não é perfeito, Constituição nenhuma é. Se tem problemas, que se aprimore. Olha aí a reforma da Previdência. A fala do Ricardo Barros foi sobre dar à Constituição um maior senso de dever, em oposição à grande carga de direitos que há ali. Mas olha a reforma da Previdência, como eu dizia. A reforma da Previdência, por exemplo, mexeu em direitos. Mas é preciso ser, vou ser bom aqui, é preciso ser politicamente obtuso para imaginar que um novo processo constituinte no Brasil, nesse momento, viria sob o norte de suprimir direitos. Seria convulsão social. O exemplo do Chile é a própria negação do propósito de uma constituinte aqui que viria para dar mais senso de dever e suprimir direitos. O processo que se deflagra no Chile e que serviu de gatilho para a especulação de Ricardo Barros vai no sentido oposto do que diz Ricardo Barros. A população chilena quer uma Constituição com mais direitos. Aquela Constituição lavrada ainda no período de ditadura do governo Pinochet. O povo chileno, que foi às ruas, que ganhou um plebiscito e que terá uma nova Constituição, quer uma Constituição mais parecida com a brasileira. E o Ricardo Barros nos vem propor, nesse momento, ainda mais, com um grau de insensibilidade tremendo, em meio a uma pandemia, uma constituinte que resultaria numa Constituição com menos direitos. Melhor deixar a nossa Constituição como está. Porque esse é um processo que se abre sem saber como se termina. Uma obviedade. Constituição não cai da árvore, não é obra do Espírito Santo. É feito por gente. Tem que dizer isso. É feito por gente. E sabe que gente? De Ricardo Barros para baixo.
Se aqui temos, a Constituição tem problemas, imagine uma Constituição de ocasião feita por essa galera. Porque é essa galera aí que faria uma nova Constituição entre nós. Aquela a que nós temos, a de 1988, a que está vigente e que precisava ser valorizada e conhecida, foi feita como expressão da democracia. Mas qual é o espírito do tempo atual, se não um autoritário? Se a mão de obra é ruim, é desqualificada, e nós temos, com exceções, um parlamento composto por gente, em sua grande maioria, sinto muito, desqualificada. Talvez seja, em termos de matéria humana, o pior parlamento da nossa história. São muitos desqualificados, boa parte dos quais eleitos sob a bandeira da nova política, hein? Vamos renovar! Também uma ideia, serve para a Constituição, também uma ideia de que renovar nem sempre é para melhor. Se renova também para o pior. Se a mão de obra é ruim e a mentalidade é autoritária, é impossível que o edifício que saia daí seja bom. Melhor deixar a nossa Constituição como está. Reforme-a. Mas o que não faltam são ataques, né, Andreasa? Tem esse do Barros. A gente lembra que o Mourão, durante a época da eleição, foi escolhido vice com esse discurso também, da escolha de uma nova constituinte. Dilma Rousseff, quando apertada contra a parede em 2013, na época dos protestos, também chamou uma rede nacional e anunciou ali uma nova constituinte que nunca aconteceu. Graças a Deus. Graças a Deus, mas uma hora cola, Andreasa. Sim. Você vai se lembrar recentemente que houve uma proposta no período eleitoral, eu me lembro do deputado, então candidato, não sei se já estava eleito, o deputado Dito Príncipe, Luiz Felipe Orleans e Bragança, propondo um processo constituinte por notáveis, hein? Por notáveis. Quer dizer, não era nem a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte representativa para deliberar sobre um novo texto da Constituição, não. Seriam iluminados, escolhidos. Essas ideias escolhidos por quem? Por Deus, né? Como a monarquia. Ele, como príncipe, portanto, já estaria garantido. Mas como Deus não escolhe, tem os iluminados, entendeu? Que são os ungidos. E esses seriam os que escolheriam. Essas ideias estão no ar, Megali, mas não há campo para que isso prospere. É uma irresponsabilidade, mas a gente tem que estar atento. Andreasa, começaram hoje os trabalhos de reforma do Cristo Redentor para o aniversário do movimento 90 do Monumento 90 anos no ano que vem, tá? Em 12 de outubro de 2021. Por enquanto são só 89 anos. 89 anos desde que conseguiram colocar aquele monumento gigantesco no topo da pedra mais impressionante do Rio de Janeiro. Como é que é a sua história com o Cristo Redentor, Andreasa? Ou você é daqueles cariocas que nunca estiveram no alto do Corcovado? Que isso, já fui muito. É uma relação intensa. Fui muito. A última vez que eu fui foi ano passado, pré-pandemia, obviamente. Inclusive já fui, e é muito legal, a 2 casamentos lá no alto do Corcovado, no Cristo. Tem uma capela sob a estátua e algumas pessoas, não sei exatamente sobre que processo, conseguem casar lá. E eu já fui 2 vezes. Então, além de tudo, esse componente da união, do amor, e o Cristo à noite, porque isso aconteceu à noite, com a iluminação, a cidade iluminada. É uma relação muito intensa, né? A do carioca com o Cristo. Fui muito, desde pequeno, me lembro de cada uma das vezes que fui. Vi vocês falando mais cedo sobre o impacto de ver o Maracanã desde lá de cima, né? Para mim era muito impressionante ver o Maracanã ainda hoje, né? Embora tenham assassinado o Maracanã com essa estrutura ridícula que fizeram, destruindo aquela marquise histórica, aquela obra linda, ainda assim, muito impressionante, e me impressionou muito, desde pequeno, a visão do cemitério São João Batista desde cima, né? Então, eu era pequeno, vi o cemitério, e agora o cemitério cresceu, né? O cemitério cresce, então aquela ideia de que a gente vai ficando mais velho e a morte vai aumentando, ou talvez se aproximando. Muitas reflexões desde o alto do Cristo Redentor. Quem não foi, vá, né? Aliás, tem um problema, a gente critica muito aqui na programação local,
tem escada rolante no Cristo Redentor. Colocaram há alguns anos. Só que raramente funciona, né? Então, alô, rapaziada, essa reforma aí vai contemplar a escada rolante funcional para que as pessoas mais velhas possam ir até o Cristo Redentor sem precisar usar aquele elevador horroroso que vocês oferecem, que só... Ó o cornetando, que só cabe 3 pessoas apertado, uma fila monumental. Fizeram uma escada rolante exposta ao tempo, né? Não é descoberta, né? Onde já se viu que escada rolante no mundo funciona sob chuva? Né? Mas tudo bem, só no Rio de Janeiro mesmo. Deve ser uma tecnologia. Agora, o Andreasa tá bem relacionado, hein? E a casamento no Cristo. Alguns casamentos. Não é um casamento, não. No plural. Eu não tenho roupa pra ir num evento desse. Porque a gente não sabia nem que existia. O Andreasa já foi em 2. Já fui. Agora o Andreasa tá numa crise. Mas não é meu, não, tá? O Andreasa tá numa crise de meia-idade, né? Hoje ele já falou que se sente mais próximo do cemitério. Ele falou que se lembra da juventude, de quando tinha 32 anos, deve fazer uns 2 anos. Eu fui feliz na juventude. Daqui a pouco o Andreasa aparece com um carro conversível, vermelho. Eu me aproximo da velhice, mas eu sempre fui velho, devo dizer. Que isso. Uma alma velha. Bom, tem comprar uma Ferrari, ter filho, ele já teve. Já plantou uma árvore? Já plantei árvore, já tenho filho. Já escreveu livro? Não, eu edito dos outros, né? Tá valendo. Acho que tá de bom tamanho. Aliás, Ferrari acho que não vai dar, não. Aliás, Andreasa, ontem eu li o trecho do Assassinato em Massa do Um de Nós, que é o livro que o Andreasa me presenteou, sobre o massacre da Noruega, do Anders Breivik. Que coisa impressionante, a riqueza de detalhes que a autora conseguiu colher sobre aquele massacre. Ela demora 300 páginas para chegar até o dia do assassinato em massa, Sheila. Para explicar exatamente... Hiperrealismo, né? Um trabalho de pesquisa, de jornalismo impressionante. Antes que me perguntem, Um de Nós, da editora Record, editado pelo Andreasa, Um de Nós, tá? Um livraço impressionante. Ainda não terminei, não. Ainda faltam 200 páginas. Mas ontem li o trecho do massacre. Andreasa, um beijo pra você, até amanhã. Calma, gente. Não, tem música. Tem música. Então, hoje eu vou chamar um Só Preto Sem Preconceito. Viola em bandoleiro, um clássico das rodas de samba. Nossa, essa é demais, hein? Beijo. Beijo.